Tem uma matéria bastante interessante, ela é bastante extensa, é na Folha de São Paulo, comentando, né, sobre o bônus que é dado a servidores. Olha, gente, após início de bônus a servidores, INSS teve pico de pedidos negados. Ou seja, a pressão grande sobre o funcionário, gente, estão induzindo a eles negar o benefício. Muitas vezes a própria matéria diz assim que é deslocado para fazer esse serviço, né, em casa, porque o funcionário ele pode trabalhar, fazer esse processo lá da comodidade da sua casa, no seu próprio computador, né, gente? E aí o que acontece? Muitos deles não têm o total conhecimento sobre o que está fazendo e, na dúvida, nega o pedido, né? E outro, gente, diz que tem agências do INSS pelo Brasil aí porque tem uma meta, né, a ser cumprido. Cada funcionário tem uma meta e eles começam a divulgar entre os próprios funcionários a meta para constranger aqueles que não conseguiram a tal meta a ser cumprida, né, gente? É um estado desesperador. O que quer dizer, gente? O bônus, de fato, sim, está induzindo a funcionários do INSS a negar pedidos de aposentadoria, o que vai aumentar ainda mais a judicialização. Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o canal Rumo ao Nada. Se por acaso você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações na opção todas, que aí todo dia você vai receber os nossos vídeos. Você que gosta aqui do canal, que eu sei que tem muita gente que gosta, né? E se você é a primeira vez que chegou, vai deixando aquele like especial, né? E também inscreva-se no canal, comente, né, gente, sobre a situação, que eu gosto muito de ler os comentários. Gente, se tem coisa que eu gosto é ler comentários, gente, eu aprendo. Se tem um lugar que eu aprendo aqui no canal é nos comentários, porque graças a Deus eu tenho um público muito inteligente. Eu sou só aquele cara que traz a notícia para repercutir com vocês, e é vocês que fazem de fato acontecer o canal. Olha, gente, o INSS atingiu um pico, né, de benefícios negados em outubro do ano passado, com 434,4 mil requerimentos recusados. O volume de indeferimento é quando o INSS nega, na comparação com o ano anterior, cresce principalmente a partir de julho, quando, ó, aqui que entra a palavra-chave, quando o Instituto começa mais uma força-tarefa para reduzir a fila de espera. Entre os primeiros meses do pente fino, em novembro, entre o primeiro mês do pente fino em novembro, o último com dados disponíveis, a média, gente, de indeferimento fica em 398 mil pedidos negados, ou seja, 20% a mais do que no ano anterior. Entre janeiro e novembro, a média cai para 348 mil pedidos recusados. Gente, isso é um montante gigantesco. Para servidores e advogados, esse número vem na esteira da pressão por resultado, combinados com a espera longa por uma resposta. O resultado é uma enxurrada de processos judiciais, como nós já estamos trazendo quase a semana inteira aqui no canal. Hoje, 1 em cada 10 benefícios são pagos, né, por ordem da justiça. O INSS está envolvido, gente, em 48% das ações nessa esfera. Hoje, no JEFs, gente, o JEFs é uma sigla, né? Juizados Especiais Federais, onde é possível iniciar um processo sem a presença de um advogado, né? Ou seja, você pode fazer o seu pedido de aposentadoria sem ter um advogado. Foram 1,7 milhão de processos em 2018. Essas ações contestam decisão do INSS ou cobram uma resposta que não veio no prazo legal de 45 dias. Ou seja, a pessoa entrou no INSS, né, recebeu uma negativa, foi para essa justiça, para o Juizado Especial Federal. E muitos deles que vão para lá é porque, né, de fato, ultrapassou o limite de 45 dias do INSS e a pessoa não obteve resposta, nem que sim, nem que não. O número corresponde a 81% de tudo o que os juizados de todo o país analisam, segundo dados do CJF, Conselho da Justiça Federal. Gente, como eu já falei de manhã cedo no vídeo da parte da manhã, essa questão complicou a situação do INSS, gente,
foi quando o governo do senhor Michel Temer fez o pente fino, né? Aí o governo começou a dar prioridades a cortar benefício e não a conceder benefício. E o governo atual veio na mesma esteira, ou seja, a prioridade é cortar benefício, negar benefício e não conceder benefício. O pior de tudo, gente, que a maioria das pessoas que tem o benefício cortado via pente fino digamos assim, é ilegal o corte, porque a pessoa continua merecendo o benefício, né? E o pior é que muitos que também estão tendo seu pedido negado são pessoas que são contribuintes à Previdência Social, que têm o seu total direito, mas que por causa de um erro qualquer o INSS nega o benefício. Os dados de 2019 ainda não estão fechados por completo, mas no TRF3, tribunal que atende São Paulo e Mato Grosso, os mandados de segurança para obrigar o INSS a responder aos pedidos, né, cresceram 284% só no ano de 2018. Lembrando, né, gente, que os dados de 2019 ainda não estão, digamos assim, disponíveis, mas já dá para vocês ter uma ideia, né, de como será, vai ser muito pior do que foi em 2018. É o que dá, vai dar prioridade para cortar benefício, gera toda essa situação a qual nós estamos vivenciando nos dias atuais. O volume de requerimento também aumentou entre julho e novembro, mas não é possível fazer uma relação direta entre os dois montantes, considerando que, diante de um estoque de 2,3 milhões de benefícios esperando resposta, muitos dos que foram despachados naquele mês foram apresentados meses antes. Entre julho e novembro de 2019, o INSS recebeu em média 92,35 requerimentos a mais do que no mesmo período do ano anterior. O número médio de pedidos recusados pelo INSS mantém certa estabilidade nos últimos anos, desde o ponto de virada em 2016. Durante 3 meses do ano anterior, uma greve derrubou o número de agendamentos, o que pode ter reduzido também o volume de solicitações analisadas. Ou seja, o sistema está tudo muito complexo, né? O ano de 2016 marcou também o início do pente fino nos benefícios por incapacidade, criado com a promessa de reduzir no mínimo 30% desses pagamentos. O bônus nessa época era pago apenas aos médicos peritos, né? A estratégia de pagar um bônus por produtividade deu resultado para o INSS. O presidente, né, hoje demitido, Renato Vieira, diz que entre os servidores que optaram por trabalhar em casa, o aumento no volume dos processos concluídos chega a 84%, né? Mas só que concluído, né? A gente garante que a maioria deles negado. Para o cidadão que está na ponta, no entanto, ele não viu surtir efeito, né? O presidente do INSS vem dizendo que aumentou a produtividade, mas aumentou baseado em um assédio moral muito grande, principalmente com os assistentes sociais, diz Viviane Pereira, diretora da FENASPES, Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social. Segundo a servidora pública, com a criação do Programa Especial de Revisão, o INSS abriu a possibilidade de técnicos e assistentes sociais pedirem transferência às centrais de análise, assim teriam o direito de receber o bônus de R$ 57,00 por processo concluído. Agora é que vem a questão que merece ser analisado mais profundamente. Servidores estão sendo levados para o setor de análise sem qualificação, levando a um baixo nível de decisão e alto nível de indeferimento. Acaba tudo na justiça. O que acontece? Esses servidores, eles pedem para ser transferida para a área de análise, né? Muitas vezes sem entender sobre o assunto, e daí na dúvida, o que eles fazem? Negam o benefício. Isso tudo vai, a fila sai do INSS e entra na fila da justiça. Ou seja, só muda de prédio, né? Ou muda de site, né? Porque hoje está tudo via internet. Para receber o complemento salarial do programa de revisão, os servidores têm de cumprir uma pontuação mínima. O bônus começa a ser computado depois que essa marca é atingida, né, gente? É aí por causa desse tipo de situação que estamos vivenciando tudo isso hoje. O funcionário que atua na agência, por exemplo, precisa de 90 pontos mensais. O restante dá direito ao pagamento extra. Os que optarem pelo teletrabalho precisam cumprir uma pontuação de no mínimo maior que 117 pontos.
e só então entra o bônus. A conclusão de um processo administrativo de pensão ou salário maternidade considerado mais simples tem peso de 0,75 pontos, ou seja, não chega nem a 1 ponto, gente. E ele precisa de 117 pontos para enfiar a mão no bônus, né? O que vai fazer com que ele analise mais e mais e mais, ele não se aprofunda dentro do processo e muitas vezes acaba negando o benefício sem ler, né? Ou às vezes concedendo um benefício também sem, digamos assim, se debruçar sobre o processo para, digamos assim, ver ponto a ponto se a pessoa tem ou não direito a receber certo tipo de benefício. Para cumprir a meta, vale tudo, até mesmo negar pedidos sem uma análise mais atenciosa. O bônus mais recente só pode ser pago se o servidor cumprir uma determinada pontuação que varia de acordo com o tipo de trabalho, se é nas centrais de análise ou em casa. Lembrando, gente, que há várias pessoas, há vários canais na internet, já chegou a cogitar que também essa pressão cai em cima dos médicos peritos do INSS, né? Ou seja, por pressão por rendimento, digamos assim, muitos peritos dão alta, né, assegurado sem uma análise mais profunda também, né? O que acaba prejudicando o segurado. A presidente, gente, do IBDP, Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários, Adriana Bramante, afirma que a complexidade do sistema do INSS, com suas falhas, fazem com que a aplicação de tecnologia não seja o suficiente para zerar as filas, né, ou fazer com que as filas andem. Na avaliação da advogada, há necessidade de um funcionário fazer a correção de dados que o sistema não consegue ler. No máximo, 20% dos requerimentos possibilitam a concessão automática sem análise, né, de um servidor, ou seja, de uma pessoa humana, né? O advogado Roberto Dias, que atua como consultor, diz que seu escritório tem pelo menos 500 processos aguardando resposta. Pedidos de benefício feitos em abril começaram a ser analisados somente nesse mês, gente. Olha, é quase um ano, né? Os advogados veem risco de as medidas anunciadas pelo governo, como a contratação de militares da reserva, serem ineficazes. O serviço de balcão não é tão simples assim. Mesmo que o militar passe por treinamento, ele não tem experiência, não tem traquejo para avaliar se o documento está certo ou errado. Todo mundo está dizendo isso, gente, mas o governo fecha, está com o olho vedado, gente, não enxerga coisas tão óbvias, né? Para Adriana, ainda que o trabalho seja eficiente, não há como equalizar a fila em 3 ou 4 meses. Ela considera também que o método de pontuação para pagamento do bônus desfavorece a análise de requerimentos iniciais. Como a pontuação é maior quando o servidor conclui um caso como suspeita de fraudes ou irregularidades, os pedidos de aposentadoria, pensões e salário maternidade vão ficando em segundo ponto. O que a doutora Adriana Bramante está falando, gente? Porque o bono pago para achar fraudes no INSS, ele é muito mais vantajoso. E aí o que eles fazem? Os funcionários dão prioridades, né? Eles vão, não, eu vou procurar fraude. E vão deixando os pedidos de aposentadoria, pensões, salário, maternidade a segundo plano. Gente, que triste, que notícia reveladora, né? Procurado na semana passada e novamente na terça, o INSS e a Secretaria Especial do Trabalho e Previdência não responderam ao pedido de detalhamento nos dados, gente. Eu acho que não precisa dizer mais nada, né? O que está acontecendo? É a questão do governo ter dado prioridade ao pente fino do INSS e deixando de lado os novos pedidos de aposentadoria. Gente, agora vamos analisar uma coisa, antes para o vídeo não ficar mais muito comprido. Digamos que o INSS recebe a notificação que um CPF de uma pessoa está errado, que um beneficiário fraudou para conseguir um benefício. Gente, eu pergunto para você, dá para fazer isso sem pente fino? Dá, é óbvio que dá. Apareceu a suspeita, o INSS manda uma carta para o segurado ou avisa via extrato bancário, sem ter feito pente fino, sem pagar bônus nenhum. Eu até concordo com o bônus numa situação como essa, né? Digamos que a fila está enorme, pessoas estão há 8 meses, há 9 meses esperando por uma perícia médica para saber se tem direito
um auxílio-doença para saber se tem direito a um auxílio-acidente, uma aposentadoria por incapacidade permanente, né? Ou então um benefício assistencial, aí eu concordo, gente. Eu concordo que depois que passar o expediente do médico perito, a fila tá grande, ele pegar esse bônus de R$ 61, mas é para analisar a concessão desses benefícios, gente. Esses pedidos de benefício, não revisar benefício que já existe. Agora, a questão que, digamos, como eu frisei, descobriu fraudes, vai, convoca o segurado, vê o que está acontecendo, não precisa fazer força-tarefa nenhuma, como a advogada Adriana Bramante falou. Como é muito mais vantajoso procurar fraudes em benefícios já existentes, o que está acontecendo? Servidores estão se dedicando a mais a procurar fraudes e largando os pedidos de aposentadoria em segundo plano. É aquela velha história, né, gente? Essa enrolação, essa embromação, esse desajuste no INSS, para um lado está sendo legal, né? Porque o pente fino não consegue andar. Mesmo que os funcionários estão querendo se dedicar mais ao pente fino, não consegue andar de fato, né? Mas por outro lado, gente, tem a questão daqueles, né, que estão desesperados, gente. Eu conheço gente que está esperando pensão por morte há quase um ano. O falecido já vai fazer um ano de falecido e a pessoa não viu o acordo de benefício. Pessoas desesperadas, não tem dinheiro para pagar água a mais, não tem dinheiro para pagar luz e o processo não sai de análise. Entra lá no meu INSS em análise, em análise. Gente, é triste, é uma situação bastante peculiar, né? Porque eu já vi greve de médico perito, já vi greve do pessoal do INSS, mas eu não vi uma situação tão caótica como estamos vivendo nos dias atuais. Eu pergunto para você, gente, será que todo esse problema que estamos vivenciando em relação ao INSS tem origem no pente fino? Dá aí a sua opinião, comente, gente, mas não tenha medo de escrever, meta o dedão nessas letras aí, digite e comente aí. Fui, um abraço e até a próxima.